Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é Síndrome de Hallertau-Spatz. Vamos lá? Vamos fazer um estudo sobre o histórico, sobre a definição, sobre a epidemiologia, etiologia, como ocorre essa síndrome, ou seja, a fisiopatologia, as formas clínicas que existem, algumas coisas importantes em relação à fisiopatologia que causam o quadro clínico da síndrome de Hallertau-Spatz, algumas circunstâncias importantes a respeito do diagnóstico, inclusive diagnóstico diferencial, e uma pincelada a respeito do tratamento da síndrome de Hallertau-Spatz. Vamos lá? Vamos conversar um pouco sobre o histórico a respeito da síndrome de Hallertau-Spatz. Julius Halleruden e Hugo Spatz, na Alemanha, em 1922, fizeram um estudo sobre as espécimes cerebrais de 5 irmãs com deficiência, e essas irmãs haviam sido executadas durante o terceiro programa de eutanásia do Reich de higiene racial. Mas do que se trata a síndrome de Hallertau-Spatz? O que é essa síndrome rara? É uma síndrome patotenato quinase associada à neurodegeneração. Diz respeito a uma afecção neurodegenerativa autossômica recessiva. Já falei em outros vídeos nossos. Recessiva é azinho, por exemplo. Se for azão, não é recessivo. Se for azão, é dominante. Então, tem que ter um azinho de um pai e um azinho de mãe para ser recessivo. Também é definida pela degeneração progressiva no sistema nervoso central dos núcleos da base. Há, neste caso, um acúmulo de ferro, a substância aqui é o ferro, a nível cerebral, e isto provoca demência a longo prazo. Quanto à epidemiologia dessa síndrome, é uma síndrome rara, a incidência é de 1 a 3 para 1 milhão no mundo. A faixa etária tem o início típico na infância, mas o curso é progressivo. Neste caso, a fatalidade decorre entre 2 a 10 anos de instalação da síndrome. O gênero prevalente não existe, ou seja, tanto o gênero masculino quanto o feminino tem igual predisposição. Quanto à etnia, também não há distinção. Em relação à etiologia, a síndrome de Hallertau-Spatz tem causa desconhecida. A hipótese mais utilizada é que haja uma peroxidação anormal, ou seja, espécies reativas de oxigênio, aquelas zeros, estão soltas lá no metabolismo e acabam por promover alguma degeneração tecidual, levando ao acúmulo de algumas substâncias e aí provocando uma deficiência de cisteína de oxigenase. E esse desgaste todo pode levar à mutação gênica, que neste caso é do cromossomo 20p13. E como ocorre essa doença? Sugere-se um metabolismo anormal do ferro. E neste caso, há alteração das membranas celulares por conta desse metabolismo anormal, que pode levar a uma peroxidação anormal, ou seja, espécies reativas lá localizadas. E a outra circunstância provável é a mutação do gene que codifica a enzima pantotenato quinase 2, a PANC2. Neste caso, há um aumento da concentração de cisteína, que leva, por sua vez, ao aumento da concentração de ferro nos núcleos da base. As formas clínicas mais recorrentes dessa síndrome são a forma infantil, a forma clássica e a forma atípica. Quanto à forma anormal, tem início nos primeiros meses de vida e promove um atraso nas aquisições do desenvolvimento neuropsicomotor. Em relação à forma clássica, ela se dá entre a primeira e a segunda décadas de vida, tem uma progressão rápida e se apresenta com alterações córtico-espinhais. Já a forma atípica inicia-se mais tardiamente, tem uma evolução lenta e apresenta-se com sinais de parkinsonismo, ou seja, bradicinesia, marcha de passos curtos e rápidos, alteração da postura voltada para a frente, algum tremor e a demência.
Quanto ao quadro clínico, sinais e sintomas, a sintomatologia em si, a síndrome de Halloween-Spatz apresenta disfunções piramidais, extrapiramidais e alguns distúrbios psiquiátricos. Quanto às disfunções piramidais, apresenta-se com espasticidade, ou seja, hipertonia do tipo espástica, fraqueza muscular e hiperreflexia. Quanto às disfunções extrapiramidais, apresenta-se com distonia, disartria, rigidez, movimentos involuntários do tipo coreoatetóxicos e tremor. Já nos distúrbios psiquiátricos, podemos citar alterações cognitivas, disartria e agressividade decorrente de alterações humorais. E o que dizer do diagnóstico? Faz-se um estudo histopatológico para evidenciar a presença do cobre e faz-se a ressonância magnética. No caso da ressonância magnética, tem o sinal do olho do tigre. Dá para ver aqui, ó, de uma forma bem evidente, os olhos do tigre, mostrando o acúmulo do cobre nessas zonas dos núcleos da base, evidenciando aí um sinal interessante da presença da síndrome de Halloween-Spatz. No caso desse sinal do olho do tigre, então, ele representa um centro hiperdenso no globo medial do pálido e da substância negra mesencefálica devido à gliose e acúmulo de ferro, como pode ser aqui mostrado. E é um hipossinal periférico, então, pelo acúmulo do ferro. Vamos para uma questão para ver se a gente conseguiu compreender o que está sendo dito. Questão 1. A síndrome de Halloween-Spatz é caracterizada na ressonância magnética pela presença de A. Hipersinal em T1 no núcleo rubro. Não foi dito núcleo rubro. Letra B, sinal da face do panda. Aí não está caracterizado como essa síndrome, já estudamos sobre ela. Atrofia do núcleo caudado. Não tem atrofia de núcleo caudado. Sinal do delta vazio, também não estudamos nem esse sinal ainda aqui nos nossos vídeos. Sinal dos olhos de tigre, como podemos observar aqui do lado, é a opção correta. Então, questão 1, o que caracteriza essa síndrome na ressonância magnética é o sinal dos olhos de tigre. O tratamento não existe, de fato, na forma curativa, mas utiliza-se alguns fármacos orientados para o controle sintomatológico. A toxina botulínica é utilizada para a distonia e, no caso de cirurgias, pode realizar-se a palidotomia pelos sintomas de parkinsonismo e também a estimulação cerebral profunda do globo pálido interno em alta frequência para diminuir tremores e algumas outras sintomatologias, queda, desequilíbrio e assim por diante. E a presença da equipe multiprofissional, destacando-se aqui que a farmacoterapia é importante na área médico-neurologista, a psicologia, a fono para melhorar a deglutição desse paciente, a fala, destacando-se aqui a fisioterapia na circunstância de melhorar, de recuperar esse paciente para as suas capacitações ou mudá-lo de atividade se assim o for. E a equipe multi tem por função melhorar a qualidade de vida desse paciente. This is a 12-year-old male with a history of dystonia, dysarthria, and rigidity. The images demonstrate well-circumscribed regions of T2 hyperintense, flare hyperintense, T1 hypointense signal and susceptibility within the medial globus pallidus regions bilaterally. There is diffuse T2 hypointensity. These findings are compatible with Halloween-Spatz syndrome, resulting in the classic eye of the tiger appearance of the globus pallidus bilaterally. Halloween-Spatz represents neurodegeneration with brain iron accumulation. There are numerous causes. The most common cause is pantothenate kinase-associated neurodegeneration. The hyperintense region in the medial pallidi predate the surrounding hypointensity. The overall size of the medial T2 hyperintense regions decreases as the disease progresses. Pallidal hypointensity increases as the disease progresses. Atrophy is demonstrated in advanced cases. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.